Você está deitado. Não importa onde. Pode ser uma cama, pode ser um sofá, pode ser o chão frio de um apartamento que nunca pareceu completamente seu. O que importa é que você está aqui, agora. E que em algum momento hoje você carregou algo que não tem nome fácil. Não é tristeza exatamente. Não é ansiedade, embora ela passe por perto. É algo mais profundo, mais insistente. É aquela sensação de que a vida pede demais, de que você acorda já cansado, de que há um peso que você carrega e que ninguém ao redor consegue ver, e talvez nem você mesmo consiga nomear completamente. Você conhece esse peso. Você respira fundo agora, devagar. Deixa o ar entrar pelo nariz, descer pelo peito, chegar até o abdômen. Sente como seu corpo resiste um pouco, como se até respirar profundamente fosse um esforço. Isso é normal. Isso é o que acontece quando você passou o dia inteiro contraído, quando ficou horas com os ombros levantados sem perceber, quando sua mandíbula ficou cerrada, enquanto você fingia que estava bem. Você pode soltar agora. Não precisa estar bem. Não precisa fingir. Aqui, neste momento, nesta escuridão quieta, você pode simplesmente ser o que você é, que é alguém que está cansado, que é alguém que continua mesmo sem saber exatamente por quê, que é alguém que, apesar de tudo, ainda está aqui. E isso, por mais que pareça pouco, é uma coisa enorme. Havia um filósofo que entendia isso. Não de forma condescendente, não de forma religiosa, não com promessas de que tudo vai ficar bem se você apenas acreditar o suficiente. Ele entendia de uma forma mais crua, mais honesta, mais difícil de digerir. Seu nome era Friedrich Nietzsche. E ele passou boa parte da vida perguntando a mesma coisa que você talvez esteja perguntando agora, deitado no escuro. Quanto disso você consegue suportar? Não como provocação, como pergunta genuína. Como a pergunta mais importante que uma pessoa pode fazer a si mesma. Nietzsche não teve uma vida fácil. Isso é importante de dizer, porque às vezes os filósofos parecem criaturas abstratas que viveram em torres de marfim pensando em problemas abstratos. Ele não era assim. Ele sofreu de dores de cabeça debilitantes durante décadas, dores que às vezes o deixavam incapaz de ler ou escrever por dias. Ele teve relacionamentos que não deram certo, amizades que terminaram. Uma irmã que distorceu seu legado de formas que o teriam horrorizado. Ele morreu em colapso mental, depois de anos de produção intelectual febril. Depois de ter escrito coisas que o mundo levou décadas para começar a compreender. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, ele voltava sempre à mesma pergunta. Não como desespero, mas como desafio. Como aquela voz que pergunta: e agora? Você vai se curvar sob o peso? Ou vai encontrar uma forma de dançar com ele? Você percebe que seu corpo está se afundando um pouco mais no colchão. Isso é bom. É exatamente o que precisa acontecer. Cada expiração leva consigo um pouco daquela tensão acumulada. Cada segundo que passa nesse silêncio é um segundo em que você não precisa ser nada além do que é. Pense no seu dia de hoje. Não para analisá-lo, não para julgá-lo. Apenas para observá-lo como se fosse a experiência de outra pessoa. O que você carregou? Quais foram os momentos em que você sentiu aquele aperto no peito?
Quais foram as conversas que drenaram alguma coisa de você? Quais foram os silêncios que pesaram? Não precisa responder. Só precisa deixar as imagens passarem, como nuvens. Elas não precisam de análise. Elas só precisam ser vistas. Nietzsche dizia que o sofrimento em si não é o problema. O que destrói as pessoas não é a dor, mas a ausência de sentido para a dor. Você pode suportar quase qualquer coisa se souber por que está suportando. O que afunda não é o peso sem propósito. Mas isso viria depois. Por enquanto, apenas observe. O quarto está quieto agora. A luz está fraca ou ausente. Ou é aquela penumbra suave que existe quando o mundo lá fora finalmente se cansa de brilhar. Você sente o peso do seu corpo contra a superfície onde está deitado. Sente como cada parte de você ocupa espaço. Como seus calcanhares tocam o colchão. Como suas escápulas se afundam levemente. Como o lado do seu rosto descansa. Você está aqui. É uma coisa simples, mas não é pequena. Nietzsche escreveu uma vez sobre o que ele chamou de amor fati. Amor ao destino. Não a resignação ao destino. Não a aceitação passiva de tudo que acontece, mas algo muito mais radical. O amor ao destino. A capacidade de olhar para tudo que você é. Tudo o que aconteceu com você, todos os momentos difíceis, e as escolhas erradas, e as perdas que não tiveram lógica, e dizer, sim, isso tudo faz parte do que sou. E eu não trocaria, porque tudo isso me trouxe aqui. Não é fácil chegar lá. Nietzsche sabia disso. Era um processo, uma prática, um ideal que você persegue, sabendo que nunca vai capturar completamente. Mas a perseguição em si já muda alguma coisa. Você deixa seus olhos fechados, se ainda não estiverem. Deixa que a escuridão por trás das suas pálpebras seja simplesmente escuridão, sem urgência, sem problema a resolver. Apenas escuridão quente e quieta. Há uma pergunta que Nietzsche colocava como teste. O eterno retorno. Imagine que você tivesse que viver sua vida exatamente como foi. Cada detalhe, cada segundo, infinitas vezes. Você escolheria isso? Você escolheria essa vida com todo o seu peso, toda a sua dor, toda a sua beleza imperfeita? Não precisa responder agora. A pergunta não é sobre a resposta. A pergunta é sobre o que você sente quando ela é feita. Sobre o que ela revela, sobre sua relação com sua própria existência. Porque Nietzsche não estava sendo sádico. Ele estava apontando para algo muito específico. Que a única forma de viver plenamente é viver de uma forma que você escolheria de novo. Que o problema não é a dificuldade da vida, mas a falta de alinhamento com ela. Que o sofrimento que vem de ser quem você realmente é, isso você pode suportar. O sofrimento que vem de fingir ser outra pessoa é o que esgota. Você sente seus pulmões se expandindo, devagar, sem pressa. O ar entra, o ar sai. Você não precisa fazer isso acontecer. Seu corpo sabe. Pense em quantas coisas seu corpo sabe fazer sem que você precise pensar. Seu coração bate. Sua digestão continua. Suas células se renovam. Há um nível de competência biológica em você que é simplesmente impressionante, que funciona perfeitamente, enquanto você passa o dia inteiro
duvidando de si mesmo. Essa contradição é interessante, não é? A parte de você que sente que não está fazendo o suficiente. A parte de você que acha que deveria ser mais, que deveria ter conquistado mais, que deveria estar mais longe. Essa parte coexiste com um organismo que nunca para de trabalhar a seu favor, que nunca desiste, que continua mesmo quando você está dormindo, mesmo quando você está chorando, mesmo quando você está convencido de que não há mais nada a oferecer. Nietzsche chamaria isso de vontade de potência, não no sentido agressivo que às vezes é mal interpretado, não poder sobre os outros, mas o impulso fundamental de toda a vida em direção à expressão, ao crescimento, ao tornar-se. Está em você agora mesmo. Operando silenciosamente. Independente de como você se sente sobre si mesmo. Você vai deixar esse pensamento repousar por um momento. Vai deixar o silêncio do quarto te cercar. Vai notar, sem julgamento, os sons que existem mesmo no silêncio. O zumbido distante de alguma coisa elétrica. O som da sua própria respiração. O som impossível do tempo passando. Você está suportando a própria vida. Isso é mais do que parece. Deixe a sua mente começar a derivar. Não force nada. Não tente acompanhar. Apenas deixa que as imagens venham, como aquelas que aparecem no limiar do sono, meio lógicas, meio estranhas, pertencentes a você, mas diferentes de você. Imagine que você está caminhando. Não importa onde. Pode ser uma floresta, pode ser uma cidade que não existe, pode ser um corredor comprido que nunca termina. O importante é que você está caminhando e que há algo à sua frente que você não consegue ver completamente, mas que sente que precisa encontrar. O chão sob seus pés tem consistência. Você sente isso. Cada passo pousa com firmeza, mesmo que você não saiba para onde está indo. Há uma espécie de instinto que guia, uma direção que não veio de um mapa, mas de algo mais antigo, mais interno. Nietzsche escreveu muito sobre caminhar. Literalmente. Ele compunha muitos de seus pensamentos enquanto caminhava pelas montanhas suíças, pelo litoral italiano, pelas ruas quietas de cidades que o recebiam sem fazer muitas perguntas. Ele dizia que os pensamentos que não nascem ao ar livre não valem muito, que a mente e o corpo precisam se mover juntos. Mas a caminhada que importa agora não é física, é interior. Você está descendo, não de forma assustadora, de forma necessária. Como quem desce ao porão de uma casa para procurar algo que foi guardado há muito tempo. As escadas são firmes, cada degrau é sólido. Você vai devagar, sem urgência, porque não há lugar mais importante para estar do que aqui, descendo, entrando em contato com camadas mais profundas. O que existe no seu porão? Não metaforicamente, embora seja isso também. O que você guarda lá embaixo? O que foi colocado de lado porque era inconveniente, porque o dia não tinha espaço, porque havia outras urgências? Porque olhar para aquilo exigiria um tipo de coragem que você estava guardando para outro momento. Nietzsche tinha um conceito que chamava de ressentimento, mas no sentido filosófico, não cotidiano. Era o estado de alguém que internalizou sua raiva, sua dor, sua frustração, que as virou para dentro em vez de processá-las,
que passou a se definir pela ferida em vez de pela capacidade de curar. Ele considerava isso o veneno silencioso da existência humana, não o sofrimento em si, mas a relação com o sofrimento. Porque há duas formas de carregar uma pedra. Uma é empurrá-la, com raiva e exaustão, resistindo a cada centímetro, convencido de que a pedra é injusta e que não deveríamos ter que carregá-la. A outra é carregá-la ciente de que é pesada, de que o peso é real, mas sem fazer da pedra a definição de quem você é. Você continua descendo. As escadas chegam a um corredor. O corredor tem portas. Cada porta tem algo escrito, não em palavras, mas em sensações. Você reconhece algumas. Aquela ali é a porta do cansaço que você sente há mais tempo do que consegue lembrar. Aquela outra é a porta da saudade de uma versão de você que parecia mais simples, mais possível. Aquela no fundo que está um pouco entreaberta é a porta de algo que você ainda não nomeou completamente. Você não precisa abrir nenhuma agora. Apenas caminhar por esse corredor já é suficiente. Reconhecer que as portas existem, que você as colocou ali, que são suas. Há um conceito em Nietzsche que é central e que às vezes é mal compreendido: o Übermensch, o super-homem. Não é uma figura de quadrinhos. Não é alguém sem emoções, invulnerável, dominador. É, na verdade, quase o oposto. É alguém que passou por tudo, que desceu ao fundo de si mesmo, que olhou para seus próprios abismos e que de alguma forma encontrou uma forma de criar significado, mesmo onde não havia nenhum garantido. O super-homem de Nietzsche não é alguém que nunca sofre. É alguém que não deixa o sofrimento ser a última palavra. Você pensa nisso enquanto caminha pelo corredor. Pensa nos momentos da sua vida em que você encontrou algo assim. Não precisa ser grandioso. Pode ter sido pequeno. Um momento em que você estava completamente destruído e de algum lugar que você não consegue explicar direito, surgiu um impulso de continuar. Uma vontade que não tinha lógica, mas que estava lá, insistente, recusando a aceitar que aquele era o fim da história. De onde veio isso? Nietzsche diria que veio de você. Não de Deus, não de um plano cósmico, não de um destino que cuida de você. De você. Da vida em você, que é teimosa e criativa e recusa a ser reduzida ao mínimo por muito tempo. Isso não é consolação fácil. É um peso diferente, na verdade. Porque se a força vem de você, então a responsabilidade também vem de você. Não há para onde terceirizar. Mas há também algo libertador nisso. Se a fonte está em você, então ela está sempre disponível. Você para diante da porta que estava entreaberta. Aquela que guarda algo que você ainda não nomeou. Você não a abre. Apenas coloca a mão sobre a madeira. Sente a temperatura dela. Sente que do outro lado há algo que é seu, que esperou, que não vai a lugar nenhum. Haverá tempo. Nietzsche escreveu uma vez em Assim Falava Zaratustra sobre o homem que carrega seu pesado fardo montanha acima. E cada vez que ele encontra alguém no caminho, deixa um pouco do fardo para trás. Não porque foi aliviado, mas porque, ao partilhar o peso, ele descobriu que parte do que carregava não era necessário. Que parte do peso era feito de histórias que outros tinham colocado nele, de expectativas que nunca foram suas, de definições de si mesmo que pertenciam a outras pessoas. O que no seu peso é seu?
O que você escolheria carregar se tivesse escolha? Deixe essa pergunta repousar em você. Não como urgência, mas como curiosidade. Nietzsche admirava profundamente os gregos antigos. Não a versão romanticizada de uma civilização perfeita e racional. Os gregos reais, que viviam com a consciência plena da tragédia, que tinham o deus Apolo, do sol e da ordem e da razão, e o deus Dionísio, do caos e do vinho e da dança e do excesso. E que entendiam que a vida de verdade, a arte de verdade, a existência de verdade precisavam de ambos. O lado apolíneo quer estrutura, quer sentido, quer que as coisas façam parte de um sistema compreensível. O lado dionisíaco sabe que a vida transborda qualquer sistema, que há coisas que só se entendem no meio, na bagunça, no fluxo. Você tem os dois. Todo mundo tem. O cansaço que você sente hoje pode ser o lado apolíneo em você que está exausto de tentar controlar demais, que está tentando fazer tudo fazer sentido o tempo todo, que está querendo que a vida siga um roteiro que nunca foi prometido. E em algum lugar dentro de você, o lado dionisíaco espera. Não de forma destrutiva, de forma criativa, de forma que sabe que às vezes você precisa soltar para encontrar. Você continua descendo. Há um segundo corredor abaixo do primeiro. Este é diferente. É mais quieto. As paredes aqui não têm portas, têm texturas. Texturas que você reconhece sem saber por quê. Um padrão que parece a infância. Uma rugosidade que parece uma conversa antiga. Uma suavidade que parece um momento de paz que você quase esqueceu que teve. Aqui embaixo é onde a memória não é cronológica. É sensorial. É o lugar onde a sua história vive, fora da narrativa que você conta sobre ela. Nietzsche era fascinado pela memória. Não como arquivo, mas como força ativa. A forma como o passado não é apenas passado, mas continua vivo em você, operando, moldando como você vê, o que você espera, o que você teme. Ele queria que as pessoas se tornassem historiadoras de si mesmas, não para ficar presas no passado, mas para entender de onde veio a forma que tomaram. Qual foi a experiência que mais moldou sua forma de carregar peso? Não precisa responder em palavras. Só deixa surgir o que surgir. Talvez seja algo que aconteceu quando você era criança. Uma mensagem que recebeu sobre o que significa ser fraco. Sobre o que acontece quando você pede ajuda. Sobre o quanto você pode esperar receber do mundo. Essas mensagens antigas são incrivelmente persistentes. Elas ficam operando em segundo plano, como software que nunca foi atualizado. Nietzsche chamaria isso de moral do escravo, não no sentido ofensivo, mas no sentido de uma moral que foi imposta de fora, que foi ensinada para fazer você se sentir pequeno, para fazer o peso parecer eterno e natural, para fazer você achar que suportar em silêncio é virtude. Ele não tinha muita paciência com isso. Não com a crueldade, mas com a aceitação passiva de narrativas que diminuem. Ele queria que as pessoas fossem criadoras de valores, não apenas seguidoras de valores que outros criaram. Você chega ao fundo das escadas. Não há mais descida. Há um espaço aberto, vasto, de uma forma que não faz sentido arquitetônico, mas que faz todo sentido emocional. O teto é alto demais para ver. O chão é firme. E a luz aqui? Não muito,
mas o suficiente para orientar. Uma luminosidade suave e constante que parece emanar das próprias paredes. Você está no fundo de si mesmo. E não é tão assustador quanto parecia lá de cima. Nietzsche escreveu: se você encarar por tempo suficiente o abismo também encarará de volta para você. O que ele queria dizer é que a confrontação com o que é mais profundo, mais sombrio, mais difícil em você não pode ser feita de longe. Você precisa descer de verdade. E quando você desce de verdade, quando você está no fundo, o que você encontra geralmente não é o monstro que você temia. É você mesmo. Com toda a complexidade, com toda a contradição, com toda a história acumulada, com as partes que você gosta e as partes que você preferiria que não existissem, com os desejos que parecem proibidos e as tristezas que parecem excessivas e as alegrias que aparecem nos momentos mais improváveis. Você. E Nietzsche diria: isso é suficiente para trabalhar. Isso é material. Isso é onde a criação começa. Você fica parado no fundo por um momento, respirando, sentindo seus pés firmes no chão, sentindo que você desceu até aqui e que está inteiro. Há algo aqui que você vai encontrar. Não agora, mas logo. Por enquanto, só fica aqui, no fundo quieto de você mesmo, no lugar onde o peso de hoje não consegue entrar com a mesma força que lá em cima. Aqui, ele fica proporcionalmente menor. Aqui você é maior do que o peso. Você respira. O espaço respira com você. Há uma presença aqui, não de forma sobrenatural, de forma filosófica. Uma voz que não é sonora, mas que você reconhece. Como reconhece o pensamento de alguém? Através de palavras escritas há mais de 100 anos, mas que chegam até você com a temperatura de algo vivo. É Nietzsche, não a caricatura do filósofo difícil, do provocador, do nihilista que as pessoas que nunca o leram descrevem. É o Nietzsche real, o que escrevia com febre e urgência, porque sabia que o tempo era curto, que havia coisas a dizer que precisavam ser ditas, que a humanidade estava em um momento de virada e que alguém precisava ser honesto o suficiente para nomeá-la. Ele se senta com você no fundo deste espaço. Não diz nada ainda. Apenas fica presente. Há um alívio estranho nisso. Ser visto por alguém que não vai suavizar a verdade, que não vai te dizer que tudo vai ficar bem, de forma que esvazie o peso real do que você está vivendo. Que vai, em vez disso, sentar com você no peso e dizer: sim, isso é real. E ainda assim. Nietzsche passou anos sozinho. Não de forma escolhida com alegria, mas de forma que lhe foi imposta pela saúde, pela incompreensão, pelo fato de ser de um tempo diferente do que habitava. Ele escrevia cartas para pessoas que demorariam anos para entender o que ele estava tentando dizer. Escrevia livros que vendiam dezenas de cópias, quando deveriam ter vendido milhões. Trabalhou no limiar constante de ser mal compreendido. E mesmo assim continuou. Não por teimosia vazia.
por crença genuína de que o que ele tinha a dizer tinha valor, de que havia pessoas que precisariam dessas palavras. Talvez não agora, talvez não nesta geração, mas em algum momento alguém as encontraria e reconheceria. E você as encontrou. Você está aqui, deitado no escuro, cansado de uma forma que vai além do físico, e as palavras de um homem que morreu há mais de 100 anos chegam até você como uma forma de companhia. Isso é algo que Nietzsche teria apreciado imensamente. A permanência do pensamento através do tempo. A forma como ideias verdadeiras não morrem com seus criadores. Ele te olha agora, neste espaço interior, e diz algo que ele escreveu, mas que parece endereçado especificamente a você. Torne-se quem você é. Não é um comando de resultado. É um convite ao processo. Não é dizer, seja já a versão perfeita de si mesmo. É dizer, o caminho da sua vida é o processo de descobrir, criar e expressar quem você genuinamente é. E isso nunca termina. E a beleza está no próprio caminho, não apenas na chegada em algum lugar. Você sente algo afrouxar no peito. É uma coisa pequena, mas perceptível. Como quando uma tensão que você nem sabia que estava segurando, finalmente cede um pouco. Não desaparece, mas muda de forma. Fica mais manejável. Fica menos como uma parede e mais como um peso que você pode colocar no chão por um momento. Neste espaço que você criou, descendo até o fundo de si mesmo, você começa a notar outras coisas. Há memórias de versões suas que você havia esquecido. Uma versão que tinha uma curiosidade específica sobre alguma coisa, sobre algum assunto ou hobby ou ideia que ficou para trás porque a vida ficou complicada e o tempo ficou curto. Uma versão que tinha uma forma particular de ver o mundo, mais aberta talvez, menos cansada. Uma versão que se permitia querer coisas de forma simples, sem o peso do realismo que veio depois. Essas versões não morreram. Ficaram esperando aqui embaixo. Nietzsche descrevia 3 transformações que o espírito humano precisa fazer. Primeiro, o espírito é como um camelo. Forte, capaz de carregar muito, genuinamente dedicado a carregar o peso que lhe é imposto. Depois, o espírito precisa se tornar leão, capaz de dizer não ao peso desnecessário, capaz de lutar pelo direito de criar seus próprios valores. E, finalmente, o espírito precisa se tornar criança. Não infantil, mas com aquela abertura, aquela capacidade de criar do zero. Aquela presença no momento, sem o peso excessivo do que foi e do que deveria ser. Onde você está agora nessa jornada? Provavelmente em algum lugar entre o camelo e o leão. Talvez você já saiba muito bem carregar peso. Talvez você seja extraordinariamente bom em suportar, em continuar, em funcionar mesmo quando está destruído. Isso é uma força real. Não diminua isso, mas talvez seja a hora de começar a perguntar quais pesos são seus por escolha e quais são seus por hábito. O leão em você sabe a diferença. Você fica com isso por um momento. Sente a diferença de textura entre os pesos. Há os que você escolheu, que têm um calor diferente, um peso que parece certo, mesmo quando é difícil. E há os que foram colocados em você sem seu consentimento real, que são frios e estranhos, mesmo depois de anos de carregá-los. Nietzsche era profundamente crítico do que ele chamava de moral do rebanho.
A ideia de que bondade significa conformidade, de que virtude significa nunca questionar, de que o bem-estar do grupo requer a supressão do indivíduo. Não porque o indivíduo lhe fosse mais importante que o grupo, mas porque um grupo de pessoas que suprimiram quem são, genuinamente, não forma uma comunidade real. A comunidade real, diria ele, é feita de pessoas que se tornaram suficientemente elas mesmas para ter algo genuíno a oferecer. Pense nos relacionamentos na sua vida que têm aquela qualidade. As pessoas com quem você pode ser o que você é, mesmo nas partes que parecem inconvenientes, ou excessivas, ou estranhas demais. As pessoas na presença de quem o peso fica mais leve, não porque elas o tiram, mas porque elas ficam com você enquanto você o carrega. As pessoas que nunca te disseram que você não deveria sentir o que sente, esses são os seus. Nietzsche acreditava profundamente na amizade como uma das formas mais elevadas de relação humana. Não o tipo de amizade que é conveniente, não o tipo que é confortável sem atrito, mas o tipo que estimula, que desafia, que existe entre dois iguais, que se respeitam o suficiente para ser honestos um com o outro. Ele próprio teve amizades assim, pouquíssimas, intensas, algumas que terminaram com dor. Com o compositor Wagner, que foi por um tempo como um pai filosófico para ele, e cuja separação foi uma das rupturas mais dolorosas de sua vida. Com Lô Salomé, a escritora com quem teve uma conexão intelectual intensa, que não foi correspondida da forma que ele esperava. Ele conhecia a perda. Conhecia o tipo de solidão que vem quando você é suficientemente complexo que poucos conseguem acompanhar. Mas ele também conhecia a profundidade de conexão que é possível quando você para de fingir ser mais simples do que é. O espaço onde você está ficou diferente. É mais quente agora. Não de temperatura, mas de algo mais difícil de nomear. É o calor da presença, da atenção dada a si mesmo. O tipo de autocuidado que não é superficial, mas profundo, que é o ato de descer até o fundo e olhar o que há lá com gentileza, em vez de julgamento. Nietzsche era duramente crítico da autocomiseração, mas era igualmente crítico da autoflagelação, do protestantismo culpado que vira cada fraqueza em prova de falha moral. O que ele queria não era nenhum nem outro. Era honestidade sem crueldade, clareza sem punição. Você pode se olhar assim? Pode ver suas dificuldades sem se condenar por tê-las? Pode ver seus padrões menos saudáveis e entendê-los como respostas que uma vez fizeram sentido, que um dia foram adaptações necessárias, que agora talvez peçam para ser revisitadas com a inteligência que você tem agora. Não é absolvição fácil. É compreensão exigente. Compreender não significa aceitar o que não serve. Significa entender de onde veio para poder escolher algo diferente a partir de uma base real. Não de culpa ou vergonha, mas de clareza. Você continua neste espaço interior. Nietzsche, esta presença filosófica que o acompanha, não está te dizendo o que pensar. Está fazendo perguntas. Que é exatamente o que os melhores professores fazem.
que é exatamente o que os melhores amigos fazem, que é exatamente o que a boa filosofia faz. Não te diz como viver, te ensina a perguntar melhor. E às vezes, em noites como esta, quando você está deitado com o peso do dia sobre você, as perguntas certas são mais valiosas do que as respostas prontas. Porque as respostas prontas pertencem a alguém. As perguntas certas pertencem a você. Qual é a sua pergunta esta noite? Não a pergunta ansiosa. Não a que é realmente uma acusação disfarçada. A pergunta real. A que fica em você como uma curiosidade genuína sobre sua própria existência. Deixa ela aparecer. Não precisa ter resposta. A pergunta em si já é um ato de coragem. Nietzsche amava a coragem. Não a coragem física, embora a respeitasse. A coragem intelectual, a coragem de pensar o que parece perigoso pensar, a coragem de questionar o que foi declarado inquestionável, a coragem de ser diferente em vez de ser aprovado. Ele tinha um nome para as pessoas que conseguiam fazer isso. Espíritos livres. Não no sentido de pessoas sem responsabilidades ou compromissos, mas pessoas cujo pensamento era genuinamente seu. Que não adotavam opiniões por pressão social ou medo de exclusão. Você é um espírito livre quando você está deitado no escuro, fazendo suas perguntas reais. Mesmo que ninguém saiba. Mesmo que pare aqui. Mesmo que amanhã você volte para todos os papéis e obrigações que a vida exige. Neste momento, você é genuinamente seu. Isso tem valor. Nietzsche dizia que o maior desperdício humano não era o fracasso, mas a não expressão. As pessoas que morriam com suas músicas não tocadas, com suas perguntas não feitas, com suas vozes guardadas por medo de não serem suficientemente boas, ou suficientemente certas, ou suficientemente aceitas. Você tem algo não expresso? Provavelmente tem. Todo mundo tem. A questão não é se tem, mas o que você vai fazer com isso. Não agora. Não esta noite. Esta noite é para descansar, para deixar o peso assentar, para deixar que seu sistema nervoso lembre que há momentos em que não há nada a resolver. Mas guardando a pergunta. Porque quando você acorda, quando o dia começa de novo, quando o peso volta com sua textura familiar, também vai estar lá essa consciência de que você desceu até o fundo e não encontrou o vazio. Encontrou você mesmo. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Não é uma fórmula. É uma observação sobre a natureza humana. Que o que nos sustenta não é a ausência de dificuldade, mas a presença de significado. E o significado não é dado. É criado. Por você. A partir da matéria bruta da sua existência concreta. A partir das suas experiências específicas, suas relações particulares, suas capacidades únicas, suas feridas transformadas em sabedoria. Você está criando agora, mesmo dormindo, mesmo descansando. Seu corpo se regenera, sua mente processa, sua psique trabalha em camadas que você não consegue observar diretamente. Há uma inteligência em você que nunca para. Confia nela esta noite. Nietzsche escreveu:
perto do fim de sua vida mais produtiva, sobre o que chamava de a grande saúde. Uma saúde que não é a ausência de doença, mas uma abundância de vida que consegue incluir a doença, a dificuldade, a dor, e ainda assim transbordar de uma forma que é inegavelmente viva. Você está em caminho dessa grande saúde quando consegue descansar desta forma, quando consegue descer ao fundo, olhar o que há lá e depois confiar que o sono vai fazer seu trabalho. O espaço ao seu redor é quieto. Nietzsche está presente, mas silencioso. Você respira. E no ritmo da sua respiração há algo que é quase uma resposta à pergunta que você não conseguiu formular completamente. Não em palavras, em sensação. Uma sensação de que você está bem. Não de forma que nega o cansaço ou elimina o peso, mas que coexiste com ele. Você está aqui. Você respirando. Você existindo. E isso, neste momento, é suficiente. Você está quase dormindo. As fronteiras ficaram mais porosas. O que é pensamento e o que é sonho começam a se misturar de forma que não importa distinguir. Você está naquele lugar que os antigos descreviam como o limiar. O lugar entre o mundo de estar acordado e o mundo mais profundo do sono, onde a sabedoria tem acesso a você de formas que a vigília não permite. Nietzsche volta uma última vez esta noite. Não para perguntar mais coisas, para dizer algo. Não como autoridade, não como guru, não como aquele que sabe mais. Como alguém que passou pela sua própria descida, que carregou seus próprios pesos impossíveis, que chegou às suas próprias bordas e olhou para baixo, e que do outro lado desse olhar encontrou não o niilismo que as pessoas esperam de um filósofo chamado o martelo, mas algo mais surpreendente. Amor. Amor pela existência, mesmo na sua forma mais difícil. Amor pelo peso, porque o peso é evidência de que há algo que importa. Amor pelo ser humano em toda a sua complexidade irredutível, em toda a sua capacidade de sofrer e de criar, e de se contradizer e de continuar mesmo assim. Amor fati, amor ao destino, não como resignação, não como capitulação, como a postura de alguém que olhou para toda a sua vida, cada parte, os momentos de grandeza e os momentos de falha, os relacionamentos que funcionaram e os que deixaram cicatrizes, as escolhas que se provaram certas e as que se provaram custosas. E disse, sim, tudo isso, isso sou eu. E eu escolho ser isso com tudo que tenho. Você não precisa chegar lá esta noite. É um ideal a perseguir, não um estado a atingir. Mas você pode começar. Pode começar com uma coisa pequena. Uma coisa da sua vida que você normalmente resistiria. E olhar para ela diferente por um momento. O que ela te ensinou que você não teria aprendido de outro jeito? Não force uma resposta bonita. Às vezes a resposta honesta é: ainda não sei. Ainda estou processando. Ainda dói demais para ver com clareza. E isso também é ok. Nietzsche não pedia que você tivesse respostas. Pedia que você não fugisse das perguntas. Há uma imagem que Nietzsche usava que é bonita na sua estranheza. A imagem do eterno retorno. Ele a descrevia como o maior peso,
que este momento, este exato momento, vai se repetir eternamente. Que não há escape, que não há fim, que a vida volta e volta e volta. Mas então ele perguntava: e se você aprendesse a querer isso? E se você chegasse a um ponto em que sua vida, tal como ela é, com todo o peso, fosse a vida que você escolheria de novo? Não é para todos, admitia ele. É para os que têm coragem de criar sentido suficiente, de se tornar suficientemente eles mesmos, de amar a existência de forma suficientemente profunda que a ideia de repetição seja um desafio em vez de um horror. Onde você está nessa escala? Não como julgamento, como localização. Há partes da sua vida que você escolheria de novo sem hesitar? Provavelmente há. Há partes que você precisaria trabalhar para chegar a amar? Provavelmente há também. E a jornada entre essas partes é a jornada de se tornar mais completamente você, de criar mais sentido, de viver de forma mais alinhada com o que você genuinamente é. Essa jornada não termina. E isso não é a parte triste. Essa é a parte boa. Porque se terminasse, se houvesse um ponto de chegada fixo, onde você seria finalmente completo e satisfeito e sem perguntas, você deixaria de ser vivo no sentido mais real. A vida é abertura, é processo, é um movimento constante de tornar-se. E você está nesse movimento agora, descansando, que é parte do movimento, integrando, que é parte do movimento, sonhando, que é parte do movimento. Nietzsche amava a imagem do rio. Não porque o rio vai a algum lugar específico, mas porque o rio está sempre em movimento, sempre transformando, sempre encontrando novos caminhos quando o antigo fecha, sempre voltando ao mar, que é o começo, que é o fim, que é as duas coisas ao mesmo tempo. Você é o rio. Não está parado. Nunca esteve. Mesmo nas noites em que sente que não saiu do lugar, alguma coisa se moveu. Alguma coisa processou. Alguma coisa cresceu nas camadas que você não consegue ver diretamente. Confie no rio. Seu corpo está completamente pesado agora. É um peso diferente daquele com que você começou esta noite. Aquele peso era tensão, era acúmulo, era a compressão de tudo que o dia colocou sobre você. Este peso é de relaxamento. É a gravidade agindo sobre um corpo que finalmente se permitiu soltar. Nietzsche escreveu em um dos seus aforismos mais belos: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O caos que você carrega, a complexidade, a contradição, as perguntas sem resposta fácil, os pesos que você ainda não consegue largar, a saudade de versões de você que ficaram para trás, o cansaço de suportar a própria vida. Tudo isso é o caos que precisa estar presente. Não é falha, é material. É o material de uma estrela. Não agora, não amanhã, não necessariamente de forma visível ou dramática. Mas em algum ponto, em alguma forma que você não consegue prever completamente, o caos que você está carregando honestamente vai encontrar uma saída criativa. Uma expressão que é só sua. Uma contribuição que só você poderia fazer, porque só você passou por exatamente isso. Você é o único que passou por exatamente isso.
Essa combinação específica de experiências, de perdas, de descobertas, de pessoas que você amou e que te amaram, de erros que te ensinaram, de momentos de beleza que te marcaram. Essa combinação é absolutamente singular na história do universo. E essa singularidade não é um detalhe pequeno, é tudo. Nietzsche acreditava que cada ser humano era um experimento único que o universo estava fazendo em si mesmo. Uma tentativa de existência que não se repetiria. Que cada pessoa que vivesse de forma medíocre, que se suprimisse, que se apagasse para ser aprovada, estava desperdiçando um experimento irrepetível. Você não está desperdiçando. Esta noite, ao descer, ao perguntar, ao ficar com o desconforto das perguntas sem resposta fácil, ao confiar que o descanso tem valor, mesmo quando você não consegue medir, você está sendo o experimento que deveria ser. Quer dizer, você está sendo você. Com toda a bagunça e beleza e peso e possibilidade que isso contém. As imagens começam a se dissolver agora. Nietzsche se afasta. Não de forma dramática. De forma que parece natural, como quando uma conversa chega ao seu fim, não porque acabou o que havia para dizer, mas porque foi dito o suficiente para esta noite. E o resto pode esperar por outras noites, por outros encontros, por outras descidas. Ele deixa uma última coisa antes de ir. Não é uma frase, é uma sensação. É a sensação de que você não está sozinho nisto. Que antes de você houve outros que carregaram pesos que pareciam impossíveis. Que criaram sentido em situações onde o sentido não era óbvio. Que amaram a vida, mesmo quando a vida era difícil de amar. Que continuaram mesmo sem garantias. E que depois de você virão outros. E que talvez, em algum momento que você não vai ver, alguma coisa que você fez, alguma palavra que você disse, alguma forma que você escolheu de estar no mundo, vai chegar a alguém que precisava exatamente daquilo. Assim como as palavras de Nietzsche chegaram a você esta noite. Você faz parte de um rio muito mais longo do que você consegue ver. E o rio continua. Você está dormindo. Não precisa fazer mais nada com isso. Não precisa resolver, não precisa lembrar, não precisa carregar nada desta noite para o dia de amanhã, exceto o que ficar por conta própria, o que for genuíno, o que pertencer a você. O resto pode ir. Seu corpo está afundando. Afundando no colchão, afundando no sono, afundando naquele estado que é ao mesmo tempo o mais individual, o mais seu e também o mais universal. O lugar onde todos os seres conscientes vão todos os dias. Você está com todos eles. Com cada pessoa que está deitada esta noite, carregando algo que parece demais. Com cada pessoa que está se perguntando se consegue continuar. Com cada pessoa que está cansada de ser forte. Com cada pessoa que descobriu, da forma difícil, que ser humano é ao mesmo tempo um fardo extraordinário e um presente extraordinário. Você não está sozinho. Nunca esteve. E quando você acordar amanhã, o dia vai ser difícil ou fácil, ou ambos ao mesmo tempo, como os dias geralmente são. O peso vai estar lá, com suas texturas familiares. As perguntas vão estar lá,
talvez com menos urgência do que esta noite, talvez com uma clareza ligeiramente diferente. E você vai continuar. Não porque tem que continuar, porque escolhe. Porque em algum nível fundamental que é mais profundo do que o cansaço e mais persistente do que a dúvida, há algo em você que quer estar aqui, que quer ver o que vem a seguir. Que reconhece, mesmo nos momentos mais difíceis, que a alternativa ao peso de estar vivo é incomparavelmente pior. Nietzsche tinha um nome para isso também. Chamava simplesmente de dizer sim à vida. Não sim fácil. Não sim de quem não conhece a dificuldade. Sim de quem conhece tudo. Sim de quem desceu ao fundo e voltou. Sim de quem carregou o peso e se perguntou por quê. E às vezes encontrou a resposta, e às vezes não. Mas continuou de qualquer forma. Sim, você. Esta noite. Dormindo. Ainda aqui. Ainda vivo. Ainda sendo o experimento irrepetível que o universo está fazendo com você. Dorme agora. O resto pode esperar. Você suportou a própria vida mais um dia. Isso é uma coisa enorme. Dorme. Há uma última coisa. Muito suave. Quase no limite do inaudível. Uma lembrança de algo que Nietzsche escreveu sobre o que ele chamava de a mais pequena coisa. A ideia de que talvez o maior ato de amor à existência não seja o gesto grandioso. Não seja a obra de arte que dura séculos. Não seja a decisão heróica. Não seja a transformação visível. Talvez seja este momento. Você, deitado no escuro. Respirando. Ainda aqui. Escolhendo, de forma tão pequena e tão total ao mesmo tempo, continuar. É suficiente. É mais do que suficiente. Você é suficiente. Dorme.